Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com QA. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto, um tema aí que tem gerado muita discussão na nossa comunidade de QA, que é a real importância da CTFL, a certificação CTFL do Instituto ISTQB e de outras certificações na nossa área, certo? Meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA. Essa aqui do meu lado aqui é a Lilica. Ela vai participar do episódio de hoje aqui como ouvinte, tá? E eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui, para apresentar para vocês aqui alguns tópicos. Eu fiz algumas anotações em formato de slide. Espero que isso sirva aí como talvez um material de referência para vocês, né? Sempre que vocês estiverem aí reavaliando as convicções que vocês têm a respeito de ISTQB, talvez seja válido revisitar aí esse vídeo, né? Dar uma olhada nesses tópicos. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela para a gente conversar um pouco a respeito desse assunto, tá? Esse assunto ele voltou com força recentemente aqui para mim, especialmente por causa de algumas postagens e vídeos que têm colocado em dúvida o valor das certificações, né? Não só as certificações, mas também graduação e até cursos mais estruturados, mais completos relacionados à área de QA. E é claro, né, isso mexe com quem está começando, né, e quer entender qual caminho seguir, mas também mexe com profissionais mais experientes, consolidados no mercado, que consideram totalmente inadequado esse tipo de abordagem, esse tipo de comentário, que desconsideram, né, recursos valiosos aí para o crescimento, para o desenvolvimento técnico de um profissional da área de QA, como as certificações e outros cursos e até mesmo graduação, tá? Então eu decidi gravar esse vídeo porque eu acredito que a gente precisa ir além desses extremos, né? Dizer que não serve de nada, ou dizer que é o único caminho viável. Eu acho que são dois extremos que não se aplicam aí na, na grande maioria dos casos, nas carreiras, né, da grande maioria dos profissionais da área de QA. Nem tudo que é tradicional é ultrapassado e nem tudo que é novo é automaticamente melhor, né? Melhor e vai substituir aquilo que é considerado ultrapassado, né? Eu acho que a inteligência artificial está aí como um grande exemplo, né, disso. Estão dizendo aí, estão pregando essa verdade absoluta de que IA vai substituir muitos cargos, muitas profissões, e isso não tem se provado 100%, né, como a verdade absoluta. Tem se aplicado em alguns casos, em algum nível, mas é algo a ser levado em consideração, obviamente, né, não só inteligência artificial, mas qualquer outro tipo de advento tecnológico, mas também deve ser tratado com cautela, né, porque primeiro, essa substituição ela não acontece de forma repentina e de forma rápida, mas é algo que leva tempo e que vai trazendo uma série de oportunidades também para desenvolvimento e para se posicionar, né, como um profissional realmente hã, crítico, realmente valioso aí nesse cenário, tá. Então tem gente dizendo que CTFL não serve para nada, né, mas será que isso é verdade? Ou será que é só uma forma aí de empurrar outras soluções como a única saída possível, né? Então eu vou te mostrar hoje aqui com base na minha experiência de um profissional que tem mais de 25 anos na indústria de TI, mais de 10 anos trabalhando com QA, né? Atualmente eu atuo como um test manager, como uma posição de liderança na área de QA dentro de um dos maiores bancos aqui da Holanda. Eu moro aqui em Amsterdã, capital dos Países Baixos, né? Holanda, e atuo no ABN AMRO Bank, que é um dos maiores bancos aqui do país, como um Test Manager e sou também um QA Chapter Lead. E também já atuei em outras empresas aí, já fazem alguns anos que eu atuo como um profissional da liderança, como um profissional de um Principal QA Engineer, né, como uma liderança mais técnica. E eu vou trazer aqui também a visão de uma pessoa que fornece mentorias e aconselhamento e orientação para desenvolvimento de carreira e também para soluções mais técnicas, né, como consultoria também na área de QA, mas também um profissional que recruta, né. Hoje eu gerencio um time de profissionais de QA que estão alocados em diferentes projetos, em diferentes times de desenvolvimento, então eu também recruto profissionais e eu sei da importância e da relevância que CTFL e outras certificações e um estudo um pouco mais tradicional, mais formal na área de QA, eu sei do impacto e do resultado que isso tem, né, isso é perceptível nos profissionais que têm esse tipo de referências aí ao longo do desenvolvimento das suas carreiras, tá. A ideia aqui não é defender a certificação como um troféu ou como, um único caminho viável,
mas entender como que ela pode ser usada como um guia de estudo e um diferencial competitivo no mercado, tá? E mesmo que você nunca vá fazer a prova, nunca vá obter a certificação, o conteúdo que é, proposto, né, através da certificação e o conteúdo, disponível para estudo, para certificação, ele é um conteúdo que pode ser muito útil para a sua formação e também para o desenvolvimento da sua carreira, quando usado de forma estratégica, para como um diferencial competitivo, como eu disse, e eu vou também trazer algumas dicas aqui a respeito disso. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou, além de explicar tudo isso que eu já mencionei aqui, no final eu também vou mostrar como usar algumas ferramentas que podem ser nossas aliadas aí para os estudos para a CTFL, para que você não só tenha condições de ser aprovado no exame de certificação da CTFL, mas mesmo que não vá fazer a prova, possa obter o melhor aproveitamento desse período de estudos aí referentes ao conteúdo dessa certificação. Bem, vamos começar então com uma introdução aí, um contexto a respeito do por que falar sobre certificações agora, né? Como eu disse, nos últimos meses, bom, deixa eu tomar um gole do meu café primeiro aqui. Bom, nos últimos meses nós temos visto aí uma enxurrada de conteúdos, né, em diversas redes, né, LinkedIn, grupos de WhatsApp e outros fóruns também, né, de profissionais de QA, na comunidade de QA como um todo, né. E não só na comunidade de QA, mas outros profissionais de outras áreas da tecnologia também têm se posicionado aí de uma forma um pouco crítica com relação a não só apenas a CTFL, mas certificações de uma forma geral, tá. E então muitas críticas, muitos conteúdos criticando o valor dessas certificações, como a CTFL, tá? Muitos desses conteúdos eles vêm de criadores, de produtores de conteúdo, né, que vendem cursos ou mentorias. E eles dizem coisas como: "Ah, certificação não serve para nada", ou "Eu nunca precisei disso", ou "Os melhores profissionais que eu conheço na área de QA", ou em qualquer outra área, né, dependendo da área, a qual pertence esse profissional e a certificação a respeito da qual ele está se manifestando, né. Os melhores profissionais que eu conheço não têm certificação. Bom, mas aí cabe uma análise, racional e de um ponto de vista de lógica, né. Muitas vezes os melhores profissionais que nós conhecemos, em diferentes áreas, eles têm uma carreira longa, né, muitas vezes até uma carreira que iniciou antes da popularização dessas certificações ou desses cursos, ou até mesmo da criação dessas graduações que hoje são questionadas. Então isso não se aplica à carreira deles, porque eles têm uma carreira que se iniciou antes, ou eles tiveram uma trilha de carreira diferente do que se tem hoje no mercado, né? Ou talvez eles tenham tido uma trilha de carreira tão longa, ao longo da qual eles puderam se desenvolver de uma forma gradual, consistente, e talvez a certificação não tenha feito tanta falta para eles assim, porque eles optaram por um caminho de desenvolvimento diferente. É o meu caso, eu posso explicar em seguida um pouco mais a respeito de como que eu entrei na área de QA. Eu mesmo não tenho certificação, né, eu não tenho CTFL, mas eu estudei para muitas certificações utilizando os materiais de referência para muitas dessas certificações, muitos dos exames dessas certificações, fiz muitos simulados, participei de grupos de estudos, né, organizei e conduzi alguns grupos de estudos de profissionais que estavam buscando as certificações, diferentes certificações, tá? Então, um dos mais polêmicos, inclusive, com relação à criação de conteúdo, geração de conteúdo, disseminando esse tipo de, de opinião, né, como se fosse um fato, e tem diferença, né, opinião, fato, né, informação, tudo tem diferença. Um dos mais polêmicos, ele é conhecido aí na nossa comunidade de QA por afirmar, né, afirma categoricamente que nem ele, nem os seus mentorados, nem os melhores profissionais de QA que ele conhece possuem certificação, e é bem claro para mim que esse é um discurso completamente enviesado, né, e intencionalmente criado para desvalorizar os caminhos mais tradicionais de formação e fornecer uma solução própria, né. E esse vídeo aqui ele tem o objetivo de ser um contraponto, apresentar um ponto de vista diferente, contrário, né. Não para dizer que as certificações são obrigatórias ou são suficientes para o desenvolvimento da sua carreira, mas para mostrar que elas têm sim o seu papel, né, têm um papel de importância e não devem ser,
negligenciados ou não devem ser ignorados, tá? Então, o que que é a CTFL, para quem não conhece, né? A CTFL, ela é a certificação oficial da ISTQB, que é um instituto oficial que fornece essa e outras certificações, tá? E esse instituto é a principal referência mundial em testes de software, né? Ou uma das principais referências. Existem outras dependendo da área dentro de QA, né? E ele serve como um currículo mínimo de fundamentos, de conceitos que qualquer profissional de QA deveria dominar, tá? Ele apresenta aí também para obtenção da certificação, além de referências às instituições que são ah, vinculadas a eles, ou, bom, não me vem agora a palavra para que são coordenadas por eles também não, que são credenciadas, isso, as instituições, né, órgãos, empresas, cursos que são credenciados pelo ISTQB para fornecer a certificação, tá? Então, além de fornecer esse tipo de referência, essas informações, todo o detalhamento a respeito de como obter a certificação, eles também oferecem material de estudo, que é um syllabus. O que que é um syllabus? Ele é uma base de conhecimento que compreende o currículo mínimo para uma determinada certificação ou um determinado curso, e é um material gratuito, tá? Inclusive ele está disponível no site da QA, vou mostrar para vocês em seguida como ter acesso a esse material, além de um simulado, né, que eu criei para ajudar aí a comunidade de QA, e também vou dar uma dica a respeito de uma outra ferramenta valiosa aí na preparação para a obtenção da certificação, ou simplesmente para os estudos referentes ao conteúdo da certificação, tá? E esse conteúdo está disponível em português também, né? Porque existe um órgão credenciado que é o BSTQB, que é como se fosse o ISTQB brasileiro, tá? E é comum ver muitas empresas internacionais, até algumas brasileiras, mencionando a CTFL, né, como um diferencial, como um requisito nas suas vagas, e ou talvez até, como não só desejável, mas em alguns casos até mandatório, em menos casos, obviamente, né, mais raro, ver uma vaga com requisitos de obrigatoriedade de certificações, mas pode ser um requisito aí desejável em muitas vagas, que com certeza vai ter um papel aí decisório, né, na tomada de decisão com relação a desempate, talvez, ou selecionar quais são os candidatos que vão avançar para as próximas etapas, tá? Então, mesmo que você não faça a prova, o conteúdo por trás dessa certificação, ele é muito importante e ele é um roteiro de aprendizado que pode ser estudado aí, pode ser adotado durante a sua fase de preparação para entrar no mercado de trabalho de QA, ou até mesmo para mudança de nível, né, mudança de nível de senioridade, promoção, troca de emprego, enfim, tá? E ele é a base, né, ele é o ponto de partida para outras certificações. Então, se vocês querem ter uma carreira longa aí dentro da área de QA e um crescimento bastante sólido, com muito fundamento e baseado em certificações e cursos relevantes, muitas vezes vocês estão já com objetivos de mais médio ou longo prazo com relação a outras certificações mais avançadas. A CTFL é a primeira delas, tá? Ela é a base para outros níveis mais avançados aí, como certificações mais voltados para a área de Agile ou de Test Management, enfim. Por que que ela ainda importa, tá? Ela ajuda a consolidar uma base técnica aí que melhora a comunicação com os devs, né, com os desenvolvimentos, com outros QAs, com analistas de negócios e líderes técnicos, tá? E eu diria que o primeiro motivo, né, por que que ela importa, né, é o reconhecimento que ela tem na área de QA, né, mas na indústria de TI como um geral, né. E ela é referência ainda em muitos processos seletivos, especialmente fora do Brasil, tá, mas no Brasil também. Então sempre que uma vaga é criada, sempre que a descrição de uma vaga, os requisitos de uma vaga são criados, muitas vezes eles fazem referência aos conteúdos da certificação, aos conteúdos que estão disponíveis lá no syllabus. Então são solicitados como como requisitos, né, de algumas vagas, conhecimento em alguns temas, em alguns assuntos, em algumas disciplinas que estão abordadas lá no syllabus. E se o candidato não domina esses conceitos e fundamentos, ele muitas vezes não vai estar aderente ao requisito da vaga
ele não vai estar apto a se candidatar para aquela vaga, porque o perfil dele não está dando match com aquela vaga, justamente porque ele não domina alguns conceitos que são solicitados como requisito na vaga. Mesmo que a vaga não seja explícita com relação à certificação, mesmo que a vaga não diz que a certificação é desejável ou obrigatória, o fato de que os requisitos são escritos com base no syllabus ou com base no conteúdo da certificação já indica aí que estudar para a certificação tem um papel estratégico muito importante. Ele também indica aí um comprometimento com a carreira, né? O profissional que está estudando para a certificação ou que já obteve a certificação, ele demonstra para as empresas que ele tem sim muito comprometimento e muita dedicação com o desenvolvimento da própria carreira, a ponto de fazer um investimento de tempo e de recursos e de um investimento financeiro, né, no desenvolvimento da sua carreira e numa certificação que vai comprovar para o mercado que ele possui aquele conhecimento, tá? Como eu mencionei aí, ele traz uma base técnica para melhorar a comunicação, o entendimento, né, entendimento comum entre equipes técnicas e membros de equipes técnicas. Muitas vezes nós estamos trabalhando em um time de desenvolvimento que está utilizando alguns jargões técnicos, algumas palavras, expressões técnicas que sem o estudo dessa base de conceitos e fundamentos, nós não vamos ter familiaridade com esses conceitos, tá? Com essas expressões, com esses termos mais técnicos. E muitas vezes alguns times utilizam isso de forma equivocada e o profissional que domina esse tipo de conhecimento pode trazer esclarecimento, pode trazer luz para esse tipo de discussão técnica, tá? E é uma ajuda bastante grande aí para iniciantes, principalmente, entenderem esse vocabulário da área e saberem do que é que está se tratando a discussão técnica, quais são os assuntos abordados naquela discussão técnica, entendendo o vocabulário, tá? Então, quando são utilizados alguns termos e o iniciante não domina isso, ele fica de fora, ele perde a oportunidade de se envolver em discussões técnicas e mostrar o valor que ele tem para aquele time de desenvolvimento, tá? Então é uma forma aí de se destacar na sua carreira dentro do seu time, dentro das empresas, nos processos seletivos, porque ele entende os termos, as expressões, ele usa isso para explicar algumas coisas, responder a perguntas num processo seletivo que tem uma etapa um pouco mais técnica, né? Então, mesmo sem a prova, estudar os syllabus já melhora a tua performance como profissional no mercado, seja num processo seletivo, seja atuando nas rotinas diárias, nas atividades diárias dentro de um time de desenvolvimento, tá? Eu já vi profissionais de QA em torno de mim, alguns mentorados, alguns colegas que estavam trabalhando no mesmo time de desenvolvimento que reportavam para mim, né? Ou colegas e outros profissionais que eu gerenciava, como um Principal QA Engineer, ou um Test Manager, ou um QA Lead, e eu já vi alguns se saírem muito bem, ou muito melhor do que outros, só por demonstrar domínio sobre esses fundamentos, tá? Então, algumas tarefas, algumas atividades que eram delegadas, que eram atribuídas a eles, acabavam sendo desempenhadas de uma forma mais adequada, por eles conhecerem os conceitos e saberem como aplicar esses conceitos, ou qual conceito, qual fundamento, qual prática aplicar para cada situação, tá? Bem, agora eu gostaria de abordar aqui quais são as principais críticas, e as críticas mais comuns que são feitas, né, a respeito de CTFL, e o que que há de verdade nelas, nas críticas, ou por trás dessas críticas, qual é hã, a real interpretação que a gente pode, ou a interpretação mais correta, mais adequada que a gente pode extrair dessas críticas, tá? Primeiro eu gostaria de fazer uma reflexão, né, fazer um questionamento, ou provocar uma reflexão aqui mais realista, né, vamos ser mais realistas, assim. Será que dá para estudar para CTFL só decorando questões, né? Então o primeiro item é a prova é só decoreba. Muitas, pessoas trazem isso como um mito aí, um fato, né, fazem essa crítica, assim: "Ah, a prova é só decoreba, é só decorar um monte de respostas de um simulado ou as provas anteriores e pronto, e pode ser aprovado mesmo que não saiba nada, tá?" Pode ser, né, muitos profissionais podem se valer desse tipo de recurso, de decorar, né, respostas das questões,
e eles podem se dar bem, né, no exame de obtenção da certificação. Então nós podemos ter no mercado aí muitos profissionais certificados que decoraram questões que realmente não absorveram aquele conhecimento, não estudaram de forma adequada, né. Então dá sim para adotar essa abordagem, existe um fundo de verdade, mas também dá para usar o Syllabus como um guia e realmente estudar e entender o que ele está dizendo ali, como uma leitura realmente aprofundada, refletindo a respeito do que está se estudando ali e utilizando outros recursos para apoiar, né, essa etapa de estudos aí, fazendo conexões reais também no nosso dia a dia, no mercado aí, para aprender a verdade do mercado, né? O que se aplica ou como se aplica de forma real esses conceitos e esses fundamentos no mercado, né? Então, a crítica, também existe aí um outro uma outra crítica, um outro, mito que é propagado aí, né, de que as empresas não pedem isso. Mas na verdade muitas não exigem, como eu disse, né, como um requisito mandatório, mas sim como desejável, e mesmo que não mencionem CTFL nos requisitos da vaga, os requisitos muitas vezes são baseados em CTFL, tá. E o fato de nós trazermos essa informação em um processo seletivo, durante uma entrevista, dizendo que estamos nos preparando para obter a CTFL, ou que já, participamos de um curso preparatório para a obtenção da CTFL, ou grupos de estudo para a CTFL, ou mesmo que já obtivemos, né, a certificação, e eu diria aqui de uma forma, bastante realista aí, né, bastante, hã, pragmática, tá, que grande maioria dos profissionais não vão obter a CTFL e está tudo bem, não precisam obter a CTFL, mas eles precisam demonstrar que eles dominam a CTFL, tá. Que se eles tivessem realizado o exame, eles teriam sido aprovados, eles teriam um papel comprovando que eles têm aquele conhecimento. Então, se eles tiverem uma forma de demonstrar que eles têm aquele conhecimento, eu diria que isso já é, de grande valor ou já seria o suficiente, tá. Então, eu diria que essa crítica aí de que ninguém exige, né, isso ignora que muitas vezes, hã, ela aparece como um diferencial ou um critério de desempate, tá? A CTFL ou o conhecimento sobre a CTFL ou estar em processo de obtenção da CTFL pode sim ser considerado equivalente a ter a certificação, tá? E existe a outra crítica que diz que dá para aprender tudo de graça na internet. É uma verdade parcial, tá? Todo conhecimento necessário para ser aprovado num exame de obtenção da CTFL, ele está disponível na internet gratuitamente, tá? Mas sem estrutura, sem uma estrutura organizada, sem uma didática ou sem um cronograma de estudos, enfim, então tem diferentes recursos que podem ser complementares ao material que está distribuído aí gratuitamente na internet. Muitos desses materiais complementares também gratuitamente disponíveis, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções gratuitas, tá? Então eu não estou aqui vendendo curso preparatório para CTFL, embora eu reconheça que existem cursos que são muito bons, que podem auxiliar pessoas que têm dificuldade para estudar sozinhas, mas não é o meu papel aqui, tá? Eu não vou oferecer cursos, mas eu vou oferecer alternativas gratuitas que vocês podem utilizar, tá? E por fim, né, como essa última crítica traz aí, conheço gente boa que não tem. Sim, eu sou uma delas. Eu me considero um profissional de bom nível técnico, né, como eu disse aí, mais de 10 anos em QA, mais de 25 anos como, um profissional de TI, e eu me considero um profissional de nível técnico bastante elevado, com conhecimento e um background técnico aí, e teórico e conceitual, né, a respeito de fundamentos, um profissional que consegue manter uma discussão de altíssimo nível, falando sobre jargões e sobre conhecimentos, sobre fundamentos, na área de testes de software e em outras áreas dentro de TI, e que não tenho certificações. Então, sim, é uma verdade, mas isso não invalida o valor da certificação. Então, os profissionais que têm a certificação não significa que eles são profissionais vazios, sem conteúdo, sem domínio, e que estão só se valendo de um documento para tentar se posicionar aí como profissionais de valor no mercado, tá? Então, para encerrar esse tópico aqui, eu diria que não significa que ela seja inútil, tá? Mas também não é o único caminho. Ele pode ser um bom caminho se você está começando ou se você está querendo se desenvolver mais na área de QA, né? Se posicionar como um profissional realmente relevante, que agrega valor e que tem um posicionamento
estratégico dentro da sua carreira, né, e que está se preparando, que tem uma estratégia de crescimento, de desenvolvimento técnico, e isso com certeza vai também auxiliar profissionais que não estão no início da carreira, mas que estão nessa etapa aí de dar o próximo passo no seu desenvolvimento técnico e profissional, tá? Bom, agora, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas dicas, né, compartilhar um pouco de como usar a CTFL mesmo sem fazer a prova, tá? Não vou dar dicas aqui que são truques e dicas de como burlar o sistema, como tirar vantagem em processos seletivos. Eu vou trazer aqui uma visão, né, uma opinião a respeito de como a CTFL tem valor mesmo sem a existência, sem a obtenção da certificação, né, sem a obtenção de um certificado que comprove esse conhecimento, mas como utilizar a CTFL, os syllabus e tudo em torno da CTFL, mesmo sem fazer a prova, ou mesmo antes de fazer a prova, como que a gente pode aproveitar esse conteúdo, aprender QA de verdade e utilizar isso como uma forma de ter vantagem no mercado de trabalho e como se desenvolver na sua carreira com base nisso, tá? Primeiro, os syllabus, né? A dica aqui é usar o syllabus oficial, né, como um plano de estudos. Nós temos hoje aí a versão 4.0 desse syllabus, tá? É disponível em português. Ele traz aí os capítulos fundamentais da área de QA, né, com foco em fundamentos, técnicas de teste, níveis de testes, tipos de teste, ciclo de vida de testes de software, rastreabilidade. Também traz aí um overview, né, uma visão mais iniciante, mais superficial aí sobre automação, também ferramentas de testes. E ele está disponível na versão atualizada, versão 4.0, no site da QA. Eu vou mostrar para vocês agora como ter acesso a isso, tá? No site da QA. E você pode, com base no syllabus, organizar, né, os seus estudos. Essa é a segunda dica aí, né? Por temas, ele é separado, ele se divide então em capítulos, né? Você pode se organizar aí com relação a diferentes temas, criar um cronograma para desenvolvimento pessoal aí, organizar os seus estudos, como se fosse um curso, tá? E aí entram então os recursos que servem como um diferencial, as ferramentas diferenciais, tá? Que vocês podem utilizar aí como um complemento para o seu processo de preparação para a obtenção da certificação ou simples estudos aí para desenvolvimento técnico e profissional. E eu vou trazer para vocês aqui então primeiro no site. Deixa eu passar aqui para o nosso navegador. Já tem o site da QA aberto aqui. No menu superior aqui vocês têm a opção Simulados CTFL. Nós temos também o Quali, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que é o Quali. Então, os Simulados CTFL, essa é a seção do site aqui que apresenta para vocês o que é a CTFL, o que é o ISTQB, né? Que é o órgão certificador, né? E nós temos então, deixa eu ver, isto aqui. Nós temos então aqui em Ver Mais, nós temos acesso, né, a essa página aqui dos simulados CTFL. Então, eu explico aqui em passos, né, em etapas, como que vocês podem utilizar isso, né? Estudar o syllabus oficial, então vocês têm o link aqui, ó, baixar o syllabus CTFL 4.0 em português, tá? Vou acessar ele para mostrar para vocês aqui. É um PDF aí de 66 páginas, mas vamos ser bem realistas, ó, tirando o índice, né? Vamos ver onde que termina o índice. Ó, o índice termina na página 6. Depois agradecimentos, 7 e 8. E aí o conteúdo, aqui introdução ainda, que é o conteúdo de número 0, né? Objetivo do syllabus, carreira e tal. É um conteúdo mais introdutório aí que ainda não aborda conceitos, né? Credenciamento, exame da certificação, como se manter atualizado, nível de detalhe, como que o syllabus está organizado. Então, tudo isso aqui ainda não é conteúdo de verdade. Conteúdo de verdade começa na página 13. Então, de 66 páginas, vamos tirar 13 aí, sobram 53. E lá no final do syllabus, vamos avançar lá para o final, para as últimas páginas. Lá no final do syllabus, nós temos, aonde estão, não, um pouco mais adiante. Aqui, ó, a partir da página 55, começam aqui as referências, né, ou no que o CTFL se baseia, ou no que o syllabus do CTFL se baseia. Vocês podem verificar que ele se baseia nas principais normas ISO, né,
e que são os padrões, né, os padrões de mercado aí, sobre então tem diversos ISO, né, diversas partes aqui, né, por exemplo, o ISO 29119, são 4 partes, né, e, ó, conceitos gerais, processos de teste, documentação de teste, técnicas de teste, então é uma das principais ISO aí do mercado, né, padrões de mercado. Temos outras aí, depois tem outras bases aqui de referência bibliográfica e literatura, livros, né, os principais livros aí da nossa área. Então, você que tem interesse em se aprofundar um pouco mais, pode buscar esses livros e se aprofundar um pouco mais, né? E quando eu digo que são os principais, realmente são, né, as principais referências aí. Por isso que é a versão 4.0, então, porque ela está sendo constantemente atualizada, né? Depois nós temos apêndice, né, que são os anexos, né? Os anexos aqui do documento. Mas vamos descontar aqui, então, das referências, onde começam as referências. As referências começam na página 55. Tá? Então, da página 55 até a 66 são mais 11 páginas. Nós tínhamos descontado 13 no início, mais 11 agora. São 24 páginas que a gente pode descontar. Isso sobra 42 páginas de conteúdo, tá? Não é tão longo, não é tão extenso, tá? Vamos ser bem honesto aí. É uma leitura para fazer em 1 ou 2 dias. Se for uma leitura corrida, né, uma leitura direta, sem intervalo. Mas eu recomendo fazer essa leitura aí, separar, né, criar um cronograma de estudos e separar, então, por capítulo, né, essa é a segunda etapa aqui, organizar o seu estudo por capítulo, tá? E além de realizar, então, a leitura aí por capítulos, por etapas, estudando cada um desses temas, cada uma dessas disciplinas trazidas aí, também acompanhar outros conteúdos, outras dicas que possam complementar isso, tá? Eu estou trazendo aqui, por exemplo, algumas referências que a QA oferece, né? Então, tem conteúdo da QA no Instagram a respeito de alguns desses assuntos. Esse mesmo conteúdo que eu divulgo no Instagram também divulgo no LinkedIn, para quem prefere acompanhar no LinkedIn. Aqui no canal da QA, no YouTube, também vou trazer cada vez mais assuntos desse tipo, né, de conceitos e fundamentos, e temos comunidade no grupo, temos grupos, né, na comunidade da QA no WhatsApp, que tratam também de assuntos de diferentes tipos, tá? Inclusive assuntos mais técnicos e fundamentos. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui do tipo de conteúdo que nós temos no Instagram da QA, né? Nós temos aqui, por exemplo, ó, testes de integração, rastreabilidade, testes negativos, lógica de testes, temos um pouco de humor aqui também, né? Fazendo um comparativo aí sobre como que o bug do Jurassic Park poderia ter sido evitado aí, né? Acessibilidade digital, testes mobile, como planejar testes com visão de negócio, enfim. E aqui eu também apresento para vocês aqui, ó, o Quali, né? Quem é o Quali? Ele é um mascote da QA, né? Ele é eu digo que ele é o especialista virtual em QA, da QA, e ele está disponível também aqui no site da QA. Vamos voltar aqui para a página inicial. No menu superior temos aqui o Quali, tá? O que é o Quali? Ele é um ChatGPT customizado, tá? Então eu criei um agente do ChatGPT customizado e eu treinei ele com todas aquelas referências técnicas que são utilizadas para dar fundamento aí para CTFL e para as principais certificações, cursos e pós-graduações na área de QA. Então, ele foi alimentado, né, com todas as ISO, com os syllabus da CTFL, com outros livros. Então, ele tem uma base de conhecimento de QA bastante aprofundada, tá? Agora, caso vocês não queiram utilizar o Quali, que é um material que está sendo treinado ainda com cada vez mais recursos, mas queiram utilizar o ChatGPT de uma forma mais nativa, mais bruta, vamos dizer assim, sem esse tipo de lapidação, a dica que eu trago aqui, e aí voltando aqui para os slides, né? Antes ainda de avançar para minha próxima dica, eu gostaria de mostrar aqui, finalizar, né, a apresentação dos simulados que estão aqui no site. Então, opa, isso aqui, os simulados, que é a parte de prática, né? Praticar com os simulados. Então, ele está dividido aqui em 6 capítulos, tá? A gente pode pegar um capítulo, em média aí, 50 questões. Então, a gente pode pegar um capítulo aqui, deixa eu preencher com alguma coisa aqui, só para avançar para a próxima fase.
Esse é o meu WhatsApp, para quem quiser mandar mensagens aí, dúvidas técnicas, enfim. Eu concordo em receber o e-book de fundamentos de testes de software gratuitamente por e-mail, ser adicionado à comunidade da QA, receber outros conteúdos da QA por e-mail, né? Então, vocês, além de responder as questões do simulado, vocês têm aí todos esses benefícios. E aqui começa o simulado. Então, nós temos aqui as questões, vocês vão responder, todas as questões são mandatórias, tá? Então, eu estou tentando trazer aqui também uma prática aí que se assemelha com a realidade de uma prova de certificação, tá? A prova de certificação, ela tem 40 questões. E o índice de acertos é de 60, o necessário, né, o mínimo de acertos necessário, 65%, então são 26 questões. Então, de 40 questões, eu tenho que acertar 26. Aqui eu trago 50 questões, então a gente vai se preparar com um pouco mais de questões para uma simulação, né, e isso referente a um capítulo só, ou seja, nós vamos estar mais bem preparados do que uma pessoa normalmente precisaria estar para obtenção dessa certificação. Então imaginem que vocês têm 6 capítulos para serem contemplados por 40 questões. Aqui vocês vão ter 50 questões para cada um dos capítulos. Então vocês vão estar overqualified, talvez aí super qualificados para a obtenção dessa certificação. Inclusive, isso vocês podem utilizar como um argumento aí numa entrevista técnica, né, mencionando aí que vocês praticaram através de simulados, criaram um cronograma de estudos, etc. Agora, voltando aqui aos slides, né, a minha recomendação, além de estudar com os syllabus, com os simulados, é fazer parte de grupos, tá, da comunidade. Então eu convido vocês, através do site da QA, ou até mesmo preenchendo lá aquele primeiro formulário antes de avançar para o simulado, vocês estão dando ali consentimento para serem convidados a participar dos grupos da comunidade da QA no WhatsApp, onde nós discutimos muitos assuntos, inclusive assuntos relacionados à CTFL, tá? E, por fim, eu gostaria de apresentar para vocês aqui como utilizar outras ferramentas, além do simulado, como o Study and Learn do ChatGPT, tá? Ele é um novo recurso que foi disponibilizado e apareceu para mim mais recentemente, essa semana, tá? Eu percebi essa opção aqui, ó, Study and Learn. Então vocês acessem o ChatGPT quando forem criar um novo chat aqui, né? Aqui em ferramentas, né, Tools, vocês têm Study and Learn. Então ele já entrou no modo Study and Learn. Quando eu vou fazer um prompt aqui, fazer uma pergunta, ele já me apresenta alguns exemplos, né? Ó, crie um quiz de prática, um quiz para treinamento. Explique um tópico para mim, me ajude com a minha lição de casa, né? Então eu vou fazer um prompt aqui, tá? Vou tentar elaborar agora, de forma improvisada aqui, um prompt pedindo que ele me ajude a estudar para CTFL, tá? Ó, sou um profissional em início de carreira na área de QA. Ainda vou dar mais contexto aqui, Quality Assurance e testes de software. E pretendo me preparar para a obtenção da certificação CTFL. Crie um cronograma, vou botar aqui /plano de estudos, typo aqui, então, de estudos, para um período de 6 semanas. Por que 6 semanas? Eu vou considerar aqui um capítulo por semana, tá? Então, considerando um capítulo por semana, incluindo simulados realistas do exame ao final de cada capítulo. Vamos ver o que ele vai fazer só com essa pergunta, só com essa abordagem, tá? Vamos lá. Temos aqui, então, semana 1, fundamentos de testes. Conteúdo principal, objetivos, princípios, processo básico, papel do teste no ciclo de vida do software.
As atividades, leitura mais resumo, flashcards de termos, simulado 1 com foco em conceitos básicos. Então aqui ele traz um cronograma bem superficial. Eu posso agora pedir para que ele detalhe um pouco mais esse cronograma, tá? Algumas dicas extras aqui, ó. Estudo teórico e anotações, 1 hora por dia. Sexta ou sábado, simulado parcial do capítulo, 20 a 40 minutos. Domingo, correção e revisão dos erros. Vamos tirar o domingo de folga aqui, então. Ajuste o cronograma para... Vamos botar 5 dias por semana. Detalhando as atividades de cada dia e estendendo o cronograma com tópicos específicos a serem estudados a cada dia e referências bibliográficas complementares. O que mais nós podemos... Ah, sim, vamos pedir que ele crie isso num Canvas separado, tá? Crie este cronograma e roteiro de estudos em um Canvas separado. Em seguida, comece a explicar cada um dos tópicos como se fosse um instrutor, revisando o conteúdo comigo, fornecendo explicações e exemplos complementares e fazendo perguntas e interagindo comigo. Então vamos ver como é que vai ser o nosso professor aqui de CTFL. Ó, tá começando a criar aqui o Canvas, tá? O Canvas no ChatGPT, ele é um documento separado que é criado aqui, ó. Se eu fechar ele, né, ele tá aqui. Eu posso expandir, né, aqui, ó. Ou eu posso acessar aqui por cima, ó, Open Canvas. Então só tem um Canvas criado, que é esse. Se tivessem mais Canvas, né, eu posso pedir que ele crie Canvas separados, que são documentos que eu posso editar, inclusive. Então, ele, ao invés de ele me dar uma resposta no chat, ele está criando o Canvas, mas eu também posso optar aqui, ó, caso eu queira que ele responda no chat, ao invés do Canvas, tá? Mas aqui ele está criando o Canvas, cada semana aqui separando, né, os itens, como eu pedi. Vamos ver lá no início como é que ele está começando. Tá, todas as semanas, semana 6, está criando. Bibliografia. Ó, TMAP Next é uma certificação que é bastante relevante também aqui na Europa, tá? Algumas instituições pedem isso também como uma questão de compliance, de conformidade aí, com relação a alguns órgãos regulamentadores, no caso de bancos ou outras instituições, tá? Então temos aí também QA Labs. QA Labs não existe, tá? Talvez fique aí como uma iniciativa aí a ser criada futuramente. Que seria talvez que o QA Labs poderia ser uma iniciativa aí para uma área de práticas, né, de simulações, de criação de grupos para voluntariados. Eu acho que fica aí talvez como uma ideia para o futuro, mas para isso também precisaria de algumas pessoas se engajando e ajudando a trazer isso para a realidade, tá? E simulado CTFL. YouTube da QA, playlists de apoio para cada semana, Quizlet, ó, flashcards, então vocês podem criar também seus flashcards. Eu posso editar, tá? O legal do Canvas é que eu posso editar. Então, eu vou, por exemplo, adicionar um comentário aqui, ó, dizendo que, só para o ChatGPT saber, né, que QA Labs não existe. QA Labs não existe. Temos a QA Academy como um acervo de conteúdo de educação. Talvez a ideia da QA Labs
seja uma boa iniciativa futura para uma área de prática, simulação e voluntariado para profissionais de QA que buscam desenvolvimento. Tá. Adicionei aqui como um comentário, né? Ele vai processar meu comentário, talvez atualize alguma coisa aqui, não sei. Ah, atualizou. QA Academy, então ele atualizou. Perfeito. Eu mesmo poderia editar, tá? E depois, talvez numa próxima interação com ele, ele iria processar o que eu atualizei. Mas aqui eu já passei um pouco mais de contexto. Agora podemos começar com a semana 1, dia 1. Ótimo. Comece com o dia 1 da semana 1. Objetivos e benefícios dos testes. Esse é o tópico que ele vai trazer hoje, tá? O objetivo de hoje é entender por que os testes são uma atividade essencial no desenvolvimento de software e quais benefícios eles trazem para o produto, equipe e cliente. O que diz o CTFL? Então ele traz aqui, né, um trecho extraído do CTFL. Os objetivos principais dos testes, ele também aborda aqui, né? Encontrar defeitos, prevenir... Isso aqui é a resposta de questão do CTFL, tá? Deixa eu fazer um parêntese aqui para explicar para vocês por que é importante estudar não só com simulados, tá? Estudar com conteúdo. Quando eu leio e entendo um determinado conteúdo, um determinado assunto, eu consigo tratar desse assunto de diferentes formas. Eu consigo criar diferentes perguntas a respeito daquele mesmo assunto, diferentes respostas para as diferentes perguntas. Se eu aprendo através de simulado, eu decoro uma pergunta e a respectiva resposta. Se numa próxima edição, tá, do exame de CTFL, aquele tópico for abordado de uma forma diferente, tá, talvez reescrevendo aquela pergunta de uma forma um pouco diferente, talvez eu já não vou reconhecer, tá, aquela pergunta, não vou saber qual é a resposta. Então é importante entender o assunto, para saber abordar aquele assunto de diferentes formas. Então, objetivos principais dos testes: encontrar defeitos, prevenir defeitos, dar confiança na qualidade. Deixa eu ver como é que ele está abordando isso aqui. Por que ele traz aqui como 6? Né? Sim, 6 objetivos principais dos testes. Tá. Achei que era a seção 6. Então vamos continuar aqui. Dar confiança na qualidade, fornecer informações para a decisão, cumprir exigências regulatórias e contratuais, verificar se os requisitos estão sendo atendidos. Atividades práticas, né? Cria uma pequena tabela assim: objetivo do teste, benefício para o produto barra cliente. E aí vocês vão listando isso, né? Agora você completa a tabela. Qual seria o benefício de? Então ele já está trazendo 2 preenchidos. E ele está pedindo que a gente preencha mais 2. Então já exercita o nosso raciocínio, né, para responder a essa pergunta, mesmo sem ter encontrado essa pergunta num simulado já com a resposta disponível, né? Então, o objetivo do teste: encontrar defeitos. O benefício: evitar bugs em produção. Se nós encontramos os defeitos, eles são corrigidos ainda em desenvolvimento e vão ser evitados em produção. Prevenir defeitos. Sim, reduz o retrabalho e custos. Então, se a atividade do profissional de QA, né, não apenas testando para encontrar o defeito que já foi desenvolvido, mas se nós pudermos auxiliar o desenvolvimento para prevenção de defeitos, entendendo melhor um requisito, detalhando melhor os critérios de aceitação de um determinado requisito, de uma determinada user story, ou de repente já identificando os cenários e casos de teste e compartilhando isso com o time de desenvolvimento para que eles desenvolvam orientados a teste, né, TDD, Test Driven Development, ou diversas outras técnicas, né? Agora, como nós completaremos essa tabela? O objetivo do teste: dar confiança na qualidade. Que tipo de benefício ele traz para o produto ou para o cliente, né? Fornecer informações para a decisão. Que tipo de benefício traz para o produto ou para o cliente, né? Então, tudo isso aí pode ser aprofundado nessa discussão, nessa conversa aqui com o ChatGPT, né? Digamos que eu não sei como interpretar, dar confiança na qualidade. Então, selecionei o texto aqui, eu vou clicar em Ask ChatGPT, ou seja, eu vou perguntar para o ChatGPT. Vou selecionar os dois, tá?
quero que ele aprofunde isso. Deixa antes eu dar uma olhada aqui. Exemplos práticos, né? Um app de delivery. Objetivo: encontrar defeito. Benefício: evita que usuários recebam cobrança duplicada. Exemplo 2, sistema bancário. Objetivo: cumprir regulamentações. Evita multas por descumprir regras do Banco Central, né? Então vamos perguntar para o ChatGPT sobre esses benefícios aqui, os benefícios destes objetivos, tá? Elabore estes dois objetivos e benefícios. Então vamos lá, ó. Dar confiança na qualidade. Permite que o time, gestores e clientes sintam segurança para usar ou liberar o produto. Aumenta a credibilidade da equipe de desenvolvimento e reduz a ansiedade dos stakeholders. Fornecer informações para a decisão. Gera dados objetivos, como cobertura de testes, quantidade e severidade de defeitos, que ajudam a decidir se o software pode ser liberado ou se precisa de correções adicionais, tá? Esse é só um exemplo aqui de como nós podemos aprofundar os estudos a partir de um conteúdo apresentado, tá? Ele me traz mais aqui, ó, pergunta para encerrar, né, a resposta original dele, ó. Pergunta para revisar. Qual é a diferença entre encontrar defeitos e prevenir defeitos no contexto de QA? Eu acho que eu já expliquei, né, superficialmente ali, brevemente, a diferença. Quando você responder, seguimos para um quiz curto com 3 perguntas para revisar os conceitos. Bora? Então, ele pede aqui que nós respondamos esta pergunta. Como é que eu responderia essa pergunta, tá? Respondendo a pergunta antes de prosseguir para um quiz curto. Eu vou tentar ser um pouco mais filosófico aqui, tá? Em um cenário clássico tem acento. Clássico, em português tem acento. Classic não tem. Clássico ou tradicional de testes de software. O papel exercido por um testador seguindo uma metodologia de desenvolvimento em etapas sequenciais. O papel exercido por um testador seguindo uma metodologia de desenvolvimento em etapas sequenciais focaria em verificar e validar o resultado do desenvolvimento para identificar se os requisitos foram implementados conforme especificados e identificar eventuais defeitos a serem corrigidos. Isto geraria retrabalho para a correção de defeitos e repetição dos testes para validar a correção, tornando o processo de desenvolvimento mais demorado e menos eficiente. Por outro lado, a prevenção de defeitos pode ser alcançada, pode ser praticada. Vamos adotar aqui um
ponto de vista de abordagem, né? Pode ser praticada através do envolvimento do profissional de QA, que terá um papel mais abrangente e estratégico do que apenas testar o que foi desenvolvido, participando de todo o processo de concepção de uma nova funcionalidade, refinamento de uma user story, definição de critérios de aceitação, especificação de objetivos de teste, critérios de teste, cenários de teste e casos de teste, que podem auxiliar o time de desenvolvimento no sentido de evitarem eventuais defeitos. Pronto, eu poderia elaborar mais, mas eu vou manter assim. Deixa eu só corrigir um typo aqui. Envolvimento, pronto. Vamos ver se ele vai aceitar minha resposta e se ele vai prosseguir para a próxima pergunta. Ou prosseguir para o quiz, né, como ele havia dito. Ó. Você demonstrou uma compreensão profunda, madura, da diferença entre encontrar e prevenir defeitos. Muito obrigado. E, enfim, ele faz um comparativo aqui, né? Uma tabela comparativa. O aspecto, né, a respeito das diferenças, né? O comparativo entre encontrar e prevenir defeitos. O aspecto quando, né? Quando que acontece? Encontrar defeitos após o desenvolvimento. Prevenir defeitos durante, né, a concepção, refinamento, planejamento. Papel clássico do QA. O testador executa testes para validar. O QA colabora desde a definição, né? Consequência, traz aqui também. Pode gerar retrabalho, né? Só executar testes para encontrar defeitos. E prevenir defeitos, reduz falhas futuras, evita retrabalho, aumenta a eficiência. Exemplo prático, né? Valor estratégico, enfim. Esta visão está em total sintonia com o papel moderno do QA como agente de qualidade e não apenas executor de testes. Aí ele me traz aqui um quiz curto, né? Para o dia 1. Vamos fazer um mini quiz com 3 perguntas. Vamos ver como é que eu me saio aqui nessas perguntas, tá? Vamos ver se a CTFL fez falta para mim. Como certificação, não, mas estudar a CTFL me trouxe esse tipo de consciência, né, profissional a respeito do papel do profissional de QA. Qual dos seguintes é um objetivo da atividade de testes de software? Deixa eu ver como é que ele me pede aqui que eu responda. Me diga suas respostas e revisamos juntos cada uma delas. Vou responder cada uma delas abaixo. Então, pergunta 1, resposta, né? Qual dos seguintes é um objetivo da atividade de teste de software? Eliminar completamente todos os defeitos do sistema, provar que o software está 100% correto, reduzir o risco de falhas e aumentar a confiança no produto, otimizar o tempo de codificação dos desenvolvedores. Qual, na opinião de vocês, é um objetivo de testes? Vamos avaliar cada uma delas, tá? Eliminar completamente todos os defeitos do sistema. Seria utopia, tá? Então, vamos pular essa aqui. Provar que o software está 100% correto. É praticamente igual ao anterior, então vou pular também. Reduzir o risco de falhas e aumentar a confiança no produto. Essa me parece mais plausível, tá? Otimizar o tempo de codificação dos desenvolvedores. Se a gente pensar em teste de software, né? A atividade de teste de software é testar. Eu não estou falando de atividade do profissional de QA.
as atividades do profissional de QA poderiam otimizar o tempo de codificação dos desenvolvedores, fornecendo mais subsídio para que eles desenvolvam, né, seguindo aí talvez uma abordagem de TDD, né? Mas eu vou de opção C, tá? Reduzir o risco de falhas e aumentar a confiança no produto. Porque se eu vou testar o software, eu vou identificar as possíveis falhas, corrigir, então eu reduzo o risco de que falhas vão para a produção e aumento a confiança do produto, porque eu vou demonstrar que mais defeitos foram corrigidos, né, depois dos testes, e com isso, então, aumento o meu nível de confiança naquele produto. Pergunta 2. Em qual fase do ciclo de vida o teste pode ajudar a prevenir defeitos? Agora eu estou falando de prevenção, tá? Ciclo de vida do desenvolvimento de software, né? Ele não está falando do ciclo de vida de testes. Mas, em qual fase do ciclo de vida o teste pode ajudar a prevenir defeitos? Vamos lá, então. Somente após a codificação, ou seja, no ciclo de vida de desenvolvimento de software, existe uma etapa de codificação e o teste está dizendo aqui que pode ajudar a prevenir defeitos após a codificação. Nós vimos na pergunta que eu respondi anteriormente que não, né? A gente pode prevenir antes. Então, não é a opção A. Durante a execução dos testes manuais. Se os testes estão sendo executados, significa que já foi desenvolvido, ou seja, eu não preveni o defeito. Eu vou encontrar eles durante os testes. Durante a análise de requisitos e refinamento das histórias. Essa é a minha opção. Ou somente em testes automatizados. Novamente, o teste automatizado vai ser executado sobre um software que já foi desenvolvido, logo, aquele defeito não foi prevenido, ele foi encontrado. Tá? Então, opção C novamente. E pergunta 3. Qual benefício está mais diretamente ligado ao teste como apoio à tomada de decisão? Opção A, aumento de cobertura de código. Opção B, indicadores de progresso e severidade dos defeitos. Opção C, redução da complexidade do código. Ou opção D, redução do tempo de desenvolvimento. Vamos ler a pergunta novamente. Qual benefício está mais diretamente ligado ao teste como apoio à tomada de decisão? Então, do que eu estou falando aqui? O teste traz um benefício para a tomada de decisão, certo? Ou o teste apoia a tomada de decisão como um benefício, tá? Ou seja, o benefício dos testes, dos resultados, dos subsídios oferecidos pelos testes, ele é sentido no apoio à tomada de decisão. Através do quê? Indicadores na minha opinião, nós temos aqui possíveis fontes de dados, tá, para a tomada de decisão. Aumento de cobertura de código, ou seja, código coberto por testes, talvez testes unitários, indicadores de progresso e severidade dos defeitos, redução da complexidade do código e redução do tempo de desenvolvimento não são as minhas opções, tá? Eu ficaria com a opção B aqui. Por quê? Se eu estou gerenciando um projeto e eu tenho que tomar decisões com relação a escopo ou prazo, por exemplo, ou até mesmo recursos, tá? Eu já mencionei em outros vídeos, esses são os 3 pilares da gestão. Nós temos escopo, ou seja, o que vai ser desenvolvido, qual o prazo dentro do qual isso tem que ser entregue e quais são os recursos disponíveis, quantas pessoas estão disponíveis, ou até mesmo outros tipos de recursos como ferramentas, etc. Dinheiro, né? Vamos falar aí orçamento, né? Quando eu estou tomando decisões, eu tenho que analisar como é que está o meu desenvolvimento, se durante o desenvolvimento eu estou encontrando mais defeitos, né, ou estou especificando mais testes e agora estou desenvolvendo orientado àqueles testes e estou encontrando defeitos, eventuais defeitos estão sendo prevenidos, obviamente, mas ainda continuo encontrando defeitos e alguns têm uma severidade alta. Então eu preciso tomar uma decisão aí, como alocar os recursos para auxiliar na solução daqueles defeitos ou auxiliar nos testes, porque eu estou observando que eu estou encontrando muitos defeitos, os meus testes ainda não foram concluídos, eu já encontrei muitos defeitos e são severos, então eu preciso me dedicar um pouco mais nos testes para garantir que menos defeitos vão ser encontrados ao fim, né? Depois de corrigir todos os defeitos que foram encontrados, depois de executar todos os testes e garantir que os defeitos de maior severidade já foram cobertos. Então talvez eu tenha que realocar alguns recursos aí para focar um pouco mais nos testes e na correção dos defeitos. Então eu diria que a minha opção é B, indicadores de progresso e severidade dos defeitos, tá? Porque aumento de cobertura de código não é a minha resposta aqui.
Porque se eu estou trazendo dados de teste, significa que eu já tenho bastante testes implementados, ou pelo menos eu estou trazendo dados referente aos testes que eu tenho implementados. E aumento de cobertura de código, ele é relativo aqui a uma métrica que é de percentual de cobertura de código. Quantos por cento do meu código estão cobertos por testes unitários, por exemplo, tá? E, obviamente, se eu entender que através dos testes que eu estou executando, se eu comparar os testes que eu estou executando, tá, a partir da métrica de cobertura de código, talvez eu vá entender que eu preciso aumentar a cobertura. Mas isso não é uma informação fornecida pelos testes, é uma informação fornecida por outras ferramentas, não uma ferramenta de teste, tá? São ferramentas de qualidade, mas não de teste. Então, a minha opção aqui seria a opção B para a pergunta 3. Vamos submeter as minhas respostas, vamos ver como é que eu me saí. Vamos ver se eu seria aprovado aqui nesse teste, tá? 65% seriam 2 questões acertadas, né? Então, a primeira resposta, objetivo, assim, ele está aqui, objetivo verdadeiro dos testes, reduzir risco, aumentar confiança, fornecer informação. Resposta C. Então, eu acertei. Foi o que eu respondi? C, tá certo. Pergunta 2. E ele ainda está explicando aqui por que as outras estão erradas, ou pelo menos está dizendo quais estão erradas, né? Eliminar todos os defeitos é irrealista, como eu disse, é uma utopia. Provar que está 100% certo também, né? Também é uma utopia. Então, estou correto aqui. Pergunta 2, a resposta C é a correta. Então, mais uma vez eu acertei. Prevenção de defeitos ocorre quando o QA participa desde o início. Requisitos, refinamento, critérios de aceitação. Isso é uma prática essencial no modelo Shift Left. Então, eu movo para a esquerda, pensando numa linha do tempo que começa, deixa eu ver aqui pela câmera para vocês, uma linha do tempo que começa aqui à direita para vocês, né? E ela vai percorrendo aqui até, não, para vocês, ela tá, não, tá certo. Aqui é a esquerda para vocês, né? Aqui é a esquerda para vocês. Então, imagine uma linha do tempo que começou aqui na esquerda e ela vai percorrendo o tempo até chegar no final, aqui na direita. Se eu faço os meus testes aqui no final, esses testes estão acontecendo tarde demais. Eu preciso mover eles, né, para a direita, ou para a esquerda, né, para o início da minha linha do tempo aqui. Então, Shift Left significa mover para a esquerda as atividades de QA, tá? Então, Shift Left Testing. Esperar para testar só após a codificação já é tarde para prevenir. Tá? E a pergunta 3, né, a resposta correta é a B, então eu acertei novamente. Apoiar decisões de liberação exige indicadores objetivos, como gráfico de bugs abertos por severidade, cobertura de testes, progresso do plano, etc. Então, cobertura de testes, como eu disse, é também um critério que pode ser considerado, mas a cobertura de testes ela não é fornecida, ou o indicador de cobertura de testes ele não é fornecido pela execução dos testes, ele é fornecido por uma análise de testes comparando com a quantidade de código. Tá? Testes implementados, mas aí já seriam testes unitários, né? Progresso do plano, etc. Esses dados embasam decisões estratégicas. Se quiser, posso salvar essas perguntas no estilo de flashcards para revisar depois. Então aqui fica mais uma dica. Ó. Peguem essas perguntas com a resposta e a explicação, transformem isso em flashcards. Vamos ver como é que ele criaria os flashcards aqui. Crie outro canvas com os flashcards, numerando por capítulo por capítulo é exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Capítulo 1, flashcard 1.1. Vou copiar isso aqui para mostrar para ele como eu quero. 1.2, 1.x. Capítulo 2. Aqui agora vai ser 2.1,
2.2 e 2.x. Vamos ver como é que vai ser o canvas que ele vai criar. Criou um novo canvas. Esse novo canvas ele vai estar disponível aqui para vocês, ó. Não, ele está mostrando aqui o canvas. Ele vai estar disponível aqui, ó. Então temos dois canvas, o do plano de estudos e os flashcards. E vocês podem editar aí também, tá? Então, capítulo 1, fundamentos de teste. Flashcard 1.1. Pergunta. Então, ele está trazendo aqui a resposta. Quais são... Ah, sim, tá, entendi. Ele está trazendo aqui as perguntas. Quais são os 6 principais objetivos? Tá, ele não está trazendo só o quiz, agora eu entendi. Ele não está trazendo só o quiz. Ele está trazendo aqui flashcards mais abrangentes. Então, flashcard 1.2, ele traz uma pergunta e traz a resposta. Flashcard 1.3, 1.4. Então, não é apenas referente ao quiz, tá? E aqui vocês vão, dia a dia, estudando e criando flashcards. Quantos minutos eu levei para fazer esse estudo aqui de hoje? Né? Pouco tempo. Então, eu recomendo aí que vocês utilizem isso aqui como uma ferramenta aí para apoiar, tá, os estudos de vocês, tá? Então, como eu sugeri aqui, utilize ferramentas como Study and Learn, do ChatGPT e outros, tá? E, por fim, as considerações finais que eu tenho para fazer aqui, esse capítulo aí, ou esse episódio, né, do Café com QA já se estendeu demais, meu café já está frio e acabando aqui. As considerações finais aí que eu gostaria de ponderar com vocês aqui, trazer um ponto de equilíbrio, né, na formação de QAs, é uma análise agora um pouco mais realista, mais pé no chão, mais pragmática, né, considerando aqui que a certificação não garante emprego, mas abre portas. O que eu quero dizer com isso? A CTFL ela não é mágica, tá? Ela não vai te dar um emprego sozinha, mas ela pode sim ser um diferencial que vai te colocar na frente aí de um processo seletivo, especialmente quando bem utilizada aí como parte da formação, né, de uma forma bem estruturada. Eu vou para um processo seletivo sabendo falar sobre conceitos e fundamentos básicos da área de QA, e eu mesmo já acompanhei mentorados e outros membros aí da comunidade, né, de QA, colegas que já trabalharam comigo, que se destacaram justamente por demonstrarem esse domínio dos fundamentos da CTFL numa entrevista, saberem descrever, né, ou discorrer a respeito de alguns assuntos, né, responder algumas perguntas numa etapa técnica aí de um processo seletivo, com maestria, com domínio sobre o assunto, né? E mesmo sem ter feito a prova ainda, né? Inclusive eles podem, né, esses profissionais, eles podem se posicionar durante uma entrevista, respondendo uma pergunta e dizendo que esse conhecimento, de acordo com a documentação técnica XYZ, de acordo com a CTFL, e podem talvez salientar aí que obtiveram esse conhecimento, né, talvez aí como fazendo um parênteses, né, destacar que obtiveram esse conhecimento através dos estudos para a obtenção da CTFL, tá? E, como eu disse antes, né, o estudo com propósito, realmente com um objetivo específico de obter aquele conhecimento, de dominar aqueles conceitos, ele vale mais do que a decoreba para a prova. Então, eu estou trazendo aqui, estudo com propósito é maior do que decoreba para a prova, tá? E eu acho que isso é meio básico, né? A gente deve valorizar esse conhecimento mais do que os títulos, tá? A decoreba vai nos garantir a obtenção de um título, mas não vai garantir a obtenção do conhecimento. Então, valorizem o conhecimento mais do que os títulos, tá? Como eu mencionei antes, num processo seletivo, o título não vai salvar, né, durante uma etapa técnica, uma entrevista técnica que faça perguntas específicas. Em processos seletivos, ter essa base vai ajudar na clareza das respostas, na lógica dos testes, caso nós tenhamos uma etapa aí com desafio técnico, né, de testes propostos aí pelo time. Durante a execução das nossas atividades diárias, já inseridos no mercado de trabalho também, né, comunicação com o time técnico, enfim. Então pode ser o começo aí de uma jornada de aprendizado mais estruturada, ter argumentos mais fortes em entrevistas. E se você escolher fazer a prova, por fim, né, ótimo, é uma ótima opção também. É um investimento considerável, que ainda assim é mais barato do que muitos cursos que são vendidos aí no mercado, né? Então, a minha sugestão é que, se puder fazer a prova, se tiver o objetivo de
de obtenção da prova, ótimo. Se não, tudo bem, tá? Mas pelo menos estude o conteúdo, tá? Use esse conteúdo para fortalecer a sua base, seu conhecimento técnico, seu conhecimento teórico, né, dos fundamentos e conceitos, tá? E esse aprendizado ele tem que ser contínuo, não para na CTFL, continua. Depois da CTFL, vai lá nas referências, pega aquelas ISO, estuda as ISO, verifica os livros, ou, talvez algum colega aí com mais experiência no mercado vai ter alguns livros para emprestar para vocês. Eu tenho uma biblioteca aqui, né, com alguns livros aqui, alguns técnicos, alguns outros aí referentes a soft skills, né, enfim. Mas com certeza vocês vão ter acesso a esses livros. Numa biblioteca, eventualmente, vai ter esse livro. Na empresa onde vocês trabalham, eventualmente vai ter livros técnicos lá. Ou alguns deles estão disponíveis gratuitamente na internet, ou muitas vezes são muito baratos, são acessíveis. Então vale a pena buscar esse tipo de material, tá? Muitas vezes até em audiobooks, tá? Eles estão disponíveis. Até no YouTube aí, gratuitamente, tá? Então, aprendizado contínuo com ou sem certificação, tá? E no fim das contas, quem vai definir a trajetória aí da sua carreira é você mesmo, não é o certificado, tá? Então, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Sobre CTFL, será que vale a pena ou não? Se esse vídeo te ajudou a ver a CTFL com outros olhos, tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Né? Me conta se você já tirou a CTFL, se já pensou em tirar a certificação, se já estudou pelo Syllabus, qual foi a sua experiência de desenvolvimento, de estudo, tá? E se você quiser ajudar nessa jornada, aqui no canal da QA tem ah, ah, vários conteúdos disponíveis que podem ser atualizados, podem ser enriquecidos. Os simulados que estão disponíveis hoje, eu pretendo disponibilizar ele em novas versões. Nós temos membros da nossa comunidade aí já se engajando e já se movimentando e se articulando para contribuir no desenvolvimento desses materiais e desses recursos, porque há uma comunidade e o conteúdo e os recursos disponíveis devem ser mantidos de forma colaborativa. Até agora eu tenho criado praticamente sozinho todo o material da QA, mas eu quero que cada vez mais os membros da comunidade se engajem e participem disso, tá? E se você quiser ajuda também nessa jornada de desenvolvimento, aqui no canal da QA, cada vez mais eu vou trazer conteúdos mais técnicos, mais teóricos, abordando fundamentos e conceitos, né? Através de alguns vídeos, mas também nos outros canais, como eu disse, no Instagram, no LinkedIn, e na QA Academy. E principalmente nos grupos da comunidade da QA no WhatsApp, tá? E os simulados já estão disponíveis, como eu mostrei para vocês. O Quali, que é o nosso assistente virtual de QA, também está disponível no nosso site. Então, essas portas estão abertas aí para que vocês utilizem como recursos para o seu desenvolvimento, tá? Por fim, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho, não perca os próximos episódios, tá? E compartilha com aquela pessoa, aquele colega que vive dizendo aí que CTFL não vale para nada, que não tem valor nenhum na carreira, e tenta mudar a opinião dessa pessoa com um ponto de vista um pouco mais sensato, que foi o que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.